Marcela, bom, primeiro, parabéns não só pela excelente exposição, mas pela coragem de fazer uma etnografia tão cuidadosa. Nunca imaginei, nunca imaginei, sociologia urbana nos anos 50 e 60 não requeria tanta coragem quanto requer hoje, né? É uma espécie de esporte radical. É verdade. Né? Então, extraordinária a pesquisa que você fez. A limitação do tempo não é por perversidade da minha parte, porque a ideia da gente que a Carolina fale, você falou 20 minutos, Carolina fala em torno de 20 minutos, aí o Maurício faz comentários em torno de 10, né? Porque aí a gente tem um tempo para poder abrir a conversa com a plateia. Carolina, bola é sua. Bom dia a todos. Eu queria também agradecer ao Luiz Guilherme o convite para estar aqui e para ter publicado, né, para publicar nessa edição da GED. Agradecer também ao Sérgio por estar recebendo esse evento aqui na Fundação. O que eu vou apresentar aqui é um artigo que foi escrito não só por mim, mas eu escrevi em parceria com o Daniel Hirata, que é professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalho também. E essa dobradinha, essa parceria, teve como intenção, enfim, fazer uma comparação entre o varejo de drogas no Rio de Janeiro e São Paulo, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu fiz um trabalho de campo por mais de 2 anos, durante minha pesquisa de tese de doutorado, um trabalho de campo com traficantes e assaltantes em favelas controladas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E o Daniel também tem uma experiência de campo em quebradas da Zona Sul de São Paulo. E essa parceria foi importante para estabelecer alguns contrapontos que eu acho que, evidentemente, não são reflexões só nossas, são reflexões estabelecidas num diálogo com um conhecimento que vem se acumulando a partir de uma série de pesquisas etnográficas sobre o crime ao longo dos anos 2000. Enfim, então é uma pesquisa que é bastante devedora, né, dessa parceria com uma série de outros pesquisadores. No caso que a gente considerou importante, especialmente para expor para um público internacional, porque muitas vezes o Rio de Janeiro acaba aparecendo como um parâmetro para refletir sobre a violência no Brasil, sendo que o Rio de Janeiro é um caso extremamente peculiar, né? A forma como o controle sobre territórios é exercido por traficantes de drogas ostensivamente armados, né? Essas disputas por soberania territorial entre facções e entre polícia e crime não ocorre da mesma maneira em praticamente nenhum território no Brasil. Então, acaba sendo o Rio de Janeiro acaba sendo um laboratório para testar uma série de políticas de segurança pública e uma vitrine que serve para projetar, né, a imagem da questão de segurança pública no Brasil, mas é um caso muito particular. E o contraponto com São Paulo, que é uma cidade, enfim, maior ainda do que o Rio de Janeiro, enfim, cidade mais importante economicamente do país, é um contraponto que ajuda a esclarecer alguns equívocos, né? E muitas vezes a reflexão sobre o PCC, sobre a questão da segurança pública em São Paulo, acaba tomando, né, se baseando um pouco, a imaginação das pessoas leva o Rio de Janeiro e a representação da violência urbana, tal como ela se coloca no Rio de Janeiro, em consideração. O que coloca, né, a gente toma como ponto de partida nesse trabalho a representação da violência urbana, algo que é trabalhado pelo Luiz Antônio Machado da Silva, e que remete à percepção por parte dos habitantes das cidades do crescimento de ameaças à segurança pessoal e patrimonial, né? E que, de alguma maneira, o que há em comum entre Rio de Janeiro e São Paulo é a percepção e uma certa constatação de que o tráfico de drogas vai fornecer as bases materiais para a reprodução desses modos de sociabilidade ligados à violência urbana. Só que o Rio de Janeiro, o tráfico de drogas, ele acaba organizando o campo dos ilegalismos populares de uma maneira que não se observa em São Paulo, onde o tráfico não assume uma posição tão central na organização dos coletivos criminais. A gente vai chegar... eu vou
passar por esse ponto, mas, basicamente, o Rio de Janeiro ele tem uma situação muito particular que, não à toa, foi inspirar as metáforas da guerra utilizadas hoje para refletir sobre os conflitos urbanos relacionados enfim, a violência, a criminalidade comum violenta. Ela tem como inspiração os conflitos entre polícia e tráfico nas favelas do Rio de Janeiro, né? E acaba se transpondo essa metáfora da guerra para pensar o combate ao crime de uma maneira mais geral no resto do país. Mas a situação do Rio de Janeiro enfim, é bastante distinta, especialmente agora. A gente está num momento de intensificação de conflitos armados violentos no Rio. Para vocês terem uma noção, os dados mais atuais mostram que, atualmente, nesse ano, um terço das mortes violentas ocorridas no Rio de Janeiro foram praticadas pela polícia. São dados novos que o SESEC tem divulgado e, inclusive, na zona sul do Rio de Janeiro, mais da metade das mortes violentas são praticadas pela polícia. Então, isso é um dado muito alarmante. Em São Paulo, a situação não é semelhante. São Paulo, enfim, ao passo que o extermínio aparece como um dispositivo de regulação do crime no Rio de Janeiro, de modo que, em São Paulo, é o encarceramento em massa que vai se destacar, né? Não tem a taxa de letalidade violenta resultante dos homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial é muito mais baixa em São Paulo do que no Rio de Janeiro, mas a taxa de encarceramento é muito mais alta. Então, você encontra políticas de segurança pública. Assim, no Rio de Janeiro, a taxa de encarceramento, por mais que tenha subido muito nos últimos anos, ela é abaixo da média nacional ainda, diferente de São Paulo, que tem uma das taxas mais altas do país. Então, a gente tem modos de lidar, modos de regular os mercados ilegais bastante distintos nas diferentes cidades. E mais um ponto comum que torna esses contextos bastante comparáveis é também o fato de que a organização da criminalidade, né, enfim, tanto no estado do Rio de Janeiro de uma maneira geral, quanto em São Paulo, o PCC, como as facções do Rio de Janeiro, CV, ADA, TCP, enfim, a organização da criminalidade ela se deu principalmente a partir das prisões, né? Tiveram como no início, o Rio de Janeiro, acho que antecede esse processo de organização da criminalidade dentro das prisões em cerca de 20 anos. Esse processo é anterior, né, no caso do Comando Vermelho, mas tem o mesmo movimento de iniciar esse processo de organização enquanto movimentos sociais de presos reivindicando demandas, né, melhorias reivindicações direcionadas à administração penitenciária, à direção dos presídios e também com o intuito de regular o próprio convívio entre presos, e um certo lapso temporal até essas organizações passarem a regular mercados fora do espaço prisional, que, enfim, ambos os estados têm mais ou menos 10 anos de lapso temporal. Para efetuar, assim, estabelecer alguns pontos, alguns contrapontos, a gente separou mais ou menos em 3 eixos de discussão. Uma discussão sobre os lugares de mercado do tráfico, como que vai se organizar o varejo de drogas localmente, os coletivos de criminais, ou seja, como que esses traficantes vão se organizar em coletivos, e os arranjos entre tráfico, território e as forças de ordem, basicamente como se dá a relação com a polícia. Então, é curioso notar que existe o mesmo conceito, mesmo categoria nativa de firma para lidar com a organização local do varejo de drogas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, em que há um certo modelo empresarial com firmas locais do tráfico de drogas. E também uma série de posições semelhantes são ocupadas em cada uma das cidades. Basicamente, uma boca de fumo no Rio de Janeiro, Piqueira, em São Paulo, vai se organizar a partir de um patrão com gerentes e vapores os vapores que vão efetuar a venda diretamente. Ainda existem figuras como o Campana, em São Paulo, mais ou menos equivalente ao olheiro ou fogueteiro, que é a pessoa encarregada de avisar sobre a chegada da polícia.
também como figuras bastante equivalentes, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. No entanto, existe uma figura no tráfico de drogas do Rio de Janeiro que não existe em São Paulo, que é a figura do soldado. A figura de pessoas designadas estritamente para funções bélicas, responsáveis pela contenção da boca de fumo, pela resistência armada à atuação tanto da polícia quanto às tentativas de invasão por traficantes rivais ou milicianos. Essa figura não existe em São Paulo, que diz, ou seja, não existe ninguém que esteja encarregado de funções estritamente bélicas nas biqueiras de São Paulo. Isso diz bastante sobre como esses mercados se configuram em cada cidade, né? O PCC, aqui em São Paulo, ele é uma facção hegemônica. Vou adentrar um pouco mais, né, o que isso significa mais adiante, mas, como contraponto, no Rio de Janeiro, a gente tem disputas por soberanias que desencadeiam uma série de conflitos violentos pensados, né, e descritos enquanto guerra. Então, tem facções como o Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, que está acabando agora, Terceiro Comando Puro, e as milícias, que vêm ocupando cada vez mais territórios, né, disputando o controle territorial sobre determinadas áreas. São Paulo, não há nenhum território onde a polícia não possa entrar. Eu volto a esse ponto ainda. Mas, no Rio de Janeiro, algo que a gente... Enfim, um elemento que é central para pensar a diferença da forma como o varejo de drogas se organiza é a figura do dono do morro. Não existe uma figura como o dono do morro em São Paulo. Você pode existir o patrão de uma biqueira de drogas. Ele vai ser o dono dos negócios em um ponto de vendas, ou 2, 3, mas ele não é dono de um bairro, de uma quebrada inteira. Essa figura, a figura do dono do morro do Rio de Janeiro, ela antecede, inclusive, o tráfico de drogas. Existem relatos, né, jornalísticos de figuras de valentes que se colocaria numa posição de liderança local, de mediação dos conflitos locais. Então, essa figura antecede a própria organização do varejo de drogas. E, no caso do Rio, acaba que, como o próprio nome dono do morro expressa, há uma ênfase na posse sobre o território. Ou seja, ele é dono e ele detém o direito de exploração dos pontos comerciais, né, do tráfico de drogas, num determinado território mais vasto, que pode incluir uma série de pontos de venda. Isso acaba exigindo algumas diferenças no modo organizacional desses negócios, porque produz uma diferença de escala. Evidentemente, podem existir patrões com diversos pontos de biqueira em São Paulo e donos de morros muito pequenos e com bocas não tão expressivas. Mas, de um modo geral, há uma diferença de escalas em que o dono do morro acaba sendo patrão de uma série de pontos de venda e os patrões de São Paulo acabam produzindo uma miríade de pontos de vendas muito mais fragmentada do que o Rio de Janeiro, onde há certos blocos territoriais que se formam sob esse guarda-chuva do poder do dono do morro. Ou seja, há uma hierarquia um pouco mais complexa no caso das favelas do Rio de Janeiro. Especialmente porque esses donos do morro, na maioria dos casos, eles estão presos ou vivem fora do morro, porque senão a polícia entra e prende eles. Então, para manter o poder sobre a favela, cujo tráfico de drogas eles controlam, ele acaba tendo que compor uma base de alianças políticas e distribui o que eles chamam de responsas, né? Que é uma série de cargos de gerência sobre diferentes pontos de vendas e cargas de droga. Então, em algumas bocas mais proeminentes, que tem uma circulação de mercadoria mais elevada, enfim, bocas mais lucrativas, acabam tendo um gerente para o POD 10, um gerente para o POD 15, um gerente para o POD 20, um gerente para maconha de 5, ou seja, uma série de cargos de gerência que vão estar tratando de cada carga de drogas. E assim, como essas pessoas participam da lucratividade do tráfico,
esse poder foi distribuído pelo dono de morro, eles acabam compondo a base política desse dono e mantendo o poder do dono. Para os não iniciados na matéria, pode sim? Isso é o preço ou é a qualidade do pó? Não, é o preço. É o preço. É uma cocaína vendida a R$5. E aí você pode encontrar coisas nas favelas do Rio de Janeiro, como alguém vai lá e compra 2 trouxinhas de maconha de R$5. E aí eu fazendo um trabalho de campo, eu perguntava, por que você não comprou a de 10? Não, porque o de 5 está melhor. Então, a diferença é porque existe uma concorrência interna nas bocas de fumo entre gerentes. No caso de São Paulo, a concorrência é sempre interterritorial e nunca intraterritorial, porque vai ter um gerente da maconha e um gerente da cocaína, enfim. Você não tem você não tem essa fragmentação de gerências porque as biqueiras possuem uma escala, né, menos... existe uma diferença de escala em que em São Paulo é menor. Então, acaba tendo uma miríade de pontos de vendas mais fragmentada em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Isso tem implicações também no modo como os coletivos criminais se organizam. Tanto o PCC quanto as facções do tráfico de drogas no Rio de Janeiro são redes horizontais de proteção mútua, né, dos negócios do tráfico. No entanto, o PCC... ele, no primeiro lugar, não é uma facção do tráfico de drogas, nunca se apresentou enquanto tal. O PCC opera muito mais enquanto... Controlando meu tempo, para não me perder. O PCC, ele opera... enfim, como uma primeira diferença, o PCC possui uma série de rituais de batismo para que as pessoas se tornem irmãos, só que a sua influência, ela transpassa, ela transborda, né, o grupo de membros efetivos do PCC. Então, tem uma série de territórios, ou seja, o patrão de uma boca de fumo não necessariamente é um membro do PCC. Ele pode ser apenas um primo leal do PCC que corre com um comando, que está sujeito, né, está submetido ao todo o repertório de mediação de conflitos do PCC. Então, todo esse repertório de como, né, enfim, quais as posturas éticas, quais são as boas práticas do crime, estão colocadas a partir do PCC, mas isso não significa que todos os patrões do tráfico sejam membros do PCC. A influência, num contexto prisional, muitas vezes você vai encontrar cadeias em que apenas, nos CDPs, às vezes apenas 1%, das pessoas são membros batizados do PCC, embora a cadeia inteira seja considerada uma cadeia controlada pelo PCC. Caso do Rio de Janeiro, você não tem nenhum ritual de adesão, qualquer um pode reivindicar o pertencimento à facção com base no local de moradia. Então, qualquer um pode reivindicar fazer parte, que é a categoria, então não há uma diferença entre irmão e primo. E o Rio de Janeiro acaba se configurando como a facção, ela é uma rede de aliança entre donos de morro, de modo que se um dono de morro pula de facção, ele resolve romper as alianças com outros donos de morro do Comando Vermelho e se aliar ao Terceiro Comando, por exemplo, todos os funcionários que trabalham para ele, todos os trabalhadores daquela boca de fumo, imediatamente pulam de facção junto com o dono. Então, o tráfico de drogas, ele é central para o modo de organização do coletivo criminal, ao passo que no PCC, embora o tráfico seja uma importante meio de tensão de renda para uma série de irmãos do PCC, não é a única, muitos deles são ladrões, outros investem em negócios de, adulteração de gasolina e sequestro e qualquer outra forma de diferentes mercados, não apenas o da droga. A hierarquia empresarial do tráfico não corresponde à hierarquia política do PCC. Por isso que alguns termos nativos, como, por exemplo, a ideia de responsa no Rio de Janeiro, que aparece com um cargo de gerência no tráfico de drogas, que é oferecido por um dono de morro aos seus traficantes mais leais, no PCC, a ideia de responsa corresponde a uma posição política que é desempenhada na estrutura organizacional do partido, né? O Gabriel Feltran tem uma comparação muito interessante do PCC como maçonaria, que eu não teria como colocar aqui porque não vai dar tempo, mas basicamente a estrutura política do PCC não corresponde
às hierarquias empresariais do tráfico de drogas. Então, nesse ponto, no Rio de Janeiro, as facções vão se articular em torno da amizade entre donos do morro, alianças que são pessoais, e no PCC eles trabalham com a ideia de sintonia. O que não é ideia de sintonia, pensem no rádio, né, como frequências que estão ocupando os espaços e não propriamente de uma qualidade de laços sociais interpessoais específicos. Isso tudo envolve também o modo de organização do varejo de drogas, implica em diferentes maneiras, enfim, não só implica, mas também ele se organizou dessa forma historicamente a partir de como os traficantes se relacionavam com a polícia. A regulação desses mercados é muito importante para a gente compreender como eles operam, né, nos territórios. E a polícia é um elemento chave para a regulação desses mercados, especialmente por se tratar de mercado legal, que não vai ter outra maneira de regulação senão a polícia. O tráfico muitas vezes é visto como um poder tangencial, mas, enfim, como o Antônio Rafael Barbosa chama atenção, ele acaba operando como um poder, muitas vezes visto como um poder paralelo, mas acaba operando como um poder tangencial e não paralelo, porque os modos de incidência, né, da atuação das forças de ordem dão forma a esses mercados, principalmente a partir do transacionamento, da transação das mercadorias políticas, que é um conceito do Michel Missy, que eu acho que a Marcela tocou nele brevemente aqui, para pensar também do quanto a transação, né, nos mercados ilícitos não depende apenas das leis de mercado, mas também de avaliações estratégicas de poder e de recurso potencial à força. Envolve todo o mercado de bens políticos, bens que produzem um valor de troca político-econômico. Um belo exemplo seria o caso do arrego que os traficantes do Rio de Janeiro pagam para as forças policiais reduzirem a repressão armada em operações, e do uso das próprias operações como um método para medir a capacidade de resistência do tráfico de drogas das operações policiais e ajustar o valor do arrego cobrado. Em São Paulo, a polícia entra em qualquer espaço, ela entra em qualquer lugar, e os traficantes partem da constatação da superioridade do poder bélico do Estado, ou seja, não confrontam. Os traficantes em São Paulo não existe. Eu, quando trabalhei com os casos de resistência seguida de morte, né, como era chamado aqui em São Paulo, é impressionante que a maioria dos casos tem a ver com roubos e ocorrem nas vias principais da cidade. É muito raro encontrar pessoas mortas pela polícia em operações policiais em áreas conflagradas. Isso não acontece. Isso é uma característica muito mais do Rio, onde o principal instrumento de ação pública do Estado é o confronto, são as operações policiais de incursão em favelas. E isso, enfim, coloca questões diferentes para o modo de organização, exige, por exemplo, a figura do soldado, exige um policiamento, um controle do território muito mais ostensivo, e não vou ficar aqui discutindo aqui quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se o tráfico exerce um controle territorial e procura reivindicar, né, poder de vigilância sobre a circulação de pessoas, por que a polícia faz operação, ou se a polícia faz operação, por que o tráfico se organiza dessa forma, mas apenas que isso são modos complementares, né, de atuação. Por algum tempo, as UPPs tentaram subverter, transformar essa relação entre polícia e tráfico durante um período em alguns territórios, a partir de ocupações militares estáveis, tentando produzir a contiguidade entre polícia e tráfico e alterando esses arranjos de poder locais, mas isso evidentemente acabou não se sustentando, entrou em colapso e esse modelo acabou. A gente está de volta no modelo de operações de incursão policial, incursões pontuais, né, que tem resultado numa letalidade que é alarmante demais no caso do Rio de Janeiro. Ano passado foram 1.500 pessoas mortas pela polícia no estado do Rio de Janeiro. Esse ano já vai superar. E em São Paulo, ao mesmo tempo, a questão do encarceramento massa como modo de regulação desse mercado, enfim, coloca qual seria
Você tem, de um lado, no Rio de Janeiro, o extermínio como solução, em São Paulo, o encarceramento, massa como solução, e a gente consegue perceber que, por mais que a polícia mate cada vez mais e prenda cada vez mais, isso não afeta a maneira como o tráfico se organiza, mas acabou, na verdade, o que se conseguiu a partir desse encarceramento em massa foi, e transferências de presos do PCC para o resto do Brasil, foi espalhar o PCC no país inteiro e cada vez mais fortalecer as próprias bases políticas do PCC. Enfim, eu queria apenas levantar, acho que eu já passei do meu tempo, algumas questões para reflexão a partir desses diferentes modos de organização do tráfico e modos, né, políticas de regulação desses mercados e que são igualmente catastróficas.